Tendo entendido o que representa o lugar das raízes e como ele pode ser plotado, pelo menos como você pode fazer um esboço do lugar das raízes, a gente vai partir agora para o refinamento desse esboço, calculando alguns pontos que podem vir a ser importantes numa análise do sistema. Tá? Então, em cima desse esboço que a gente fez até agora, a gente vai encontrar, por exemplo, os pontos de entrada e saída sobre o eixo real, obviamente, que sempre que existir, né? Então, tá aí nesse exemplo daqui, a gente tem o lugar das raízes construído, tá aqui os meus polos, que são o início do lugar das raízes. Então, o lugar das raízes iniciando nesses dois polos, eles se encontram aqui em um determinado ponto. A partir desse ponto, eles saem de forma simétrica, que é uma outra característica do lugar das raízes, e como eu tenho aqui os zeros também fazem parte do eixo real, nesse exemplo daqui, então o lugar das raízes entra em algum ponto aqui no eixo real e parte por dois zeros para poder terminar seu ponto de término. Então a gente diz que esses pontos de encontro da saída dos polos é um ponto de saída, e esse ponto de encontro aqui para se dirigir aos zeros é um ponto de entrada. E aí já calcular agora como a gente encontra esses pontos daí, tá? Então, como o ganho cresce a partir dos polos, né, como em -1 e em -2, naquele exemplo dali, lembrando aquele exemplo da câmera, que a gente partiu de k igual a 0 e saiu variando o valor de k, 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Ele iria até infinito. Então, o ganho cresce a partir desses polos iniciais até o ponto de saída. O ganho vai ser máximo aí nesses pontos, né, no ponto de saída. Então, a ideia é que o ganho pode ser maior à medida que o lugar das raízes caminha pelo plano complexo, mas ele será máximo nesse ponto em relação ao eixo real apenas. Bom, e aí existem três formas possíveis da gente calcular esses pontos, tá certo? As duas primeiras elas são equivalentes, então você pode utilizar qualquer uma das duas que vai dar exatamente o mesmo resultado, tá certo? Como, claro, deveria ser, né? Dado que os pontos de entrada e saída devem ser um só. A primeira solução, você vai... a gente sabe que K vezes GH é igual a -1, isso é o que caracteriza o polo, né? Aquele ponto S, o KGH vai ser igual a -1, então você vai fazer K igual a -1 sobre GH, aqui foi trocada a variável só para a gente não misturar com S, então ela vai ser função desse delta daqui, então KGH, e faz a derivada em relação a essa variável. Se você não quiser trocar de variável, não é relevante isso, né? Você pode utilizar a mesma variável, só que o que importa é que a derivada vai ser feita em cima dessa variável daí. Então, por exemplo, se KGH foi essa forma, ou K S menos 3 vezes S menos 5 sobre S mais 1 vezes S mais 2, como eu vou precisar da derivada, então eu fiz o produto aqui dessas duas parcelas aqui para ter os polinômios realmente. Para todos os pontos do lugar das raízes, KGH vai ser igual a -1. Então, troco a variável, está aqui KGH igual a -1 e faço a derivada em relação a essa variável e igual a zero, que é justamente a ideia da gente calcular um ponto de máximo. Tá? Então, no que eu calculo a derivada e igual a zero, a gente vai achar os seus valores, né? Nesse caso aqui, o denominador vai ser multiplicado por zero, então eu vou ficar aqui apenas com o polinômio do segundo grau e vou ter aqui as raízes desse polinômio, né? Obviamente pode ser quantas raízes for, né? Pode ser um polinômio de segundo grau, terceiro grau, qualquer coisa. E aí você vai interpretar esses valores de acordo com o seu lugar das raízes. Então, nesse exemplo daqui, a gente tem um dos pontos é -1,45, que ele está entre -1 e -2, que são os polos que eu tenho. Então, esse é um ponto de saída. E o outro ponto é 3,82, que está entre 3 e 5, que são os zeros que eu tenho. Então, esse vai ser um ponto de entrada. Então, veja que pelo cálculo, pela forma da solução, a gente não encontra
que esse é um ponto de entrada, esse é um ponto de saída, você não sabe disso. Eu só encontro os valores e aí eu preciso voltar ao meu esboço para daquele esboço eu descobrir se esses valores correspondem a ponto de entrada e saída. Então essa é a primeira forma, você pegar, fazer k igual a menos 1 sobre gh, deriva em função da variável que você tem, igual a zero e calcula as soluções possíveis. A segunda solução é a gente calcular essa expressão daqui, o somatório para todos os meus zeros, de 1 menos a minha variável mais o zero, para todo i, né? Igual ao somatório para todos os polos, 1 sobre minha variável mais o polo para todos os polos. Ressaltei aqui que, na verdade, esses zeros e polos são os negativos dos polos e zeros do seu polinômio original, que você poderia encontrar também se eu fizesse aqui menos, né? Se fosse menos, você usaria os zeros e polos normalmente, mas eu mantive aqui a notação que é utilizada no NICE. Então, no exemplo anterior, então veja que nesse exemplo eu tinha como zeros 3 e 5 e como polos menos 1 e menos 2, eu venho para cá e faço 1 sobre minha variável menos 3, então era 3 e 5, fica menos 3 menos 5, era menos 1 e menos 2, fica mais 1 e mais 2. Tá? Então eu resolvo essa expressão aqui, e aí veja que o polinômio que eu tenho, como obviamente teria que ser, é exatamente o mesmo polinômio que eu tinha na expressão anterior, tá? Observando, lembrando que o denominador vai ser multiplicado por zero, né? Então vou ficar só com esse polinômio daqui, que é o mesmo desse, que tem que ser, porque exatamente ele vai ter que dar os mesmos pontos, não podem ser pontos diferentes. Então, essas duas soluções são equivalentes, elas vão dar exatamente o mesmo ponto para você. Não é relevante utilizar, se você está utilizando uma ou outra, qualquer uma das duas serve e tem o mesmo propósito. A outra possível solução é a busca pelo máximo e mínimo através de recursos computacionais, né? Então você tem as funções ali e vai sair buscando onde é que estão os pontos de máximo e mínimo daquelas funções. Então, aí está ressaltando o que eu falei antes, né, que nos dois primeiros casos os pontos encontrados são soluções analíticas das equações, não há relação entre a solução e o lugar das raízes, e a análise vai ter que ser feita pelo engenheiro, analisando lá o esboço que você fez. Um outro ponto, ponto que pode ser calculado e que é de grande importância é essa interceptação com o eixo imaginário. Veja que aí sim a gente tem algo bem importante para o lugar das raízes, porque o que é que isso significa? Veja que o que a gente tem aqui no lugar das raízes é o caminhar dos polos. Então, a partir do momento que eu cruzo o eixo imaginário, como nesse exemplo daqui, eu passo a ter polos do semiplano direito. Então, eu passo a ter um sistema instável. E aí isso vai acontecer para algum determinado valor de K. Então, é importante saber para que valores de K o seu sistema passa a ser instável. Então, essa interceptação com eixo imaginário ela é bem importante ser calculada. E aí, novamente, existem duas formas de fazer isso, tá? Existe mais de uma forma de fazer isso, mas aí a segunda forma eu vou deixar para conversar com vocês no próximo conjunto de slides. Por enquanto, a gente vai utilizar uma forma apenas porque essa forma usa conhecimento prévio da gente com o critério de Routh-Hurwitz, né? Lembrando que o que é que acontece no critério de Routh-Hurwitz? A gente monta a tabela todinha, analisa a tabela e aí a gente tinha algumas situações especiais. E aí um dos casos especiais que a gente tinha é quando eu tinha uma linha nula. Então, quando você encontrava uma linha nula, aquilo indicava que eu tinha polos no eixo imaginário. Então, o que eu estou querendo encontrar agora é exatamente isso. Eu quero encontrar polos no eixo imaginário, que aí é que onde vai indicar a transição de um semiplano para outro. Então, o que eu vou fazer, diferente do que a gente antes, eu encontrava a linha nula, eu sabia que eu tinha um polo. Agora, eu quero ter um polo, então eu vou tentar provocar alguma linha para que ela seja nula. Que linha é essa? Então, mostrar no exemplo daqui a pouco, mas a ideia é que a gente precisa provocar, e isso é uma característica da tabela de Routh-Hurwitz, que as linhas nulas elas só aparecem em linhas que eu tenho polinômios de expoente ímpar. Tá?
Por quê? Lembra que na hora que eu encontro uma linha nula, a gente volta para a linha anterior e a análise é feita em cima da linha anterior. Então, se eu tenho um polo no eixo imaginário, eu tenho que ter o polo e um conjugado. Então, eu preciso ter sempre duplas de polos. Então, eu preciso ter sempre polinômios de expoentes pares, né? Então, eu tenho que ter um S à quarta para que eu possa ter 4 raízes, por exemplo, 4 polos. Então, é isso que a gente vai buscar fazer. Então, por exemplo, nessa função abaixo, veja que aqui é o T de S, é o meu sistema equivalente. Você vai montar a tabela de root, então vou construir a tabela toda normal. Então veja que no meu sistema equivalente o K apareceu aqui em 2 pontos. Então o sistema equivalente para KGH, obviamente. Então eu montei a tabela aqui toda, tá? E você vai buscar alguma linha de expoente ímpar de polinômio que represente polinômios ímpares. Então, lembrando que, por exemplo, essa primeira linha daqui, S à quarta, eu tenho 1S à quarta mais 14 S ao quadrado mais 3K S a zero. Então, são expoentes pares. Já nessa linha, eu tenho 7S ao cubo, 8 mais K, S elevado a 1. São os expoentes ímpares. Então, eu vou buscar a primeira linha de expoente ímpar que eu consigo zerar para algum valor de K. Então, por exemplo, nessa linha daqui, eu não consigo zerar. Se eu colocar K igual a menos 8, por exemplo, eu não zero, porque esse valor daqui não depende de K. Essa linha de expoente par não serve para mim. Essa linha daqui, eu já tenho 2 termos nulos, então eu posso tentar zerar esse outro termo daqui, buscando algum valor de K para ele. Então eu vou tentar pegar esse elemento daqui, igualar a zero e verificar se existe algum K positivo, lembrando que a gente está sempre trabalhando com K maior ou igual a zero, que consiga zerar essa linha. Bom, então nessa linha daqui a gente consegue zerar com K igual a menos 74,65 ou 9,65, só que aí como o nosso K é positivo, então esse valor daqui é desprezado e a gente vai só utilizar o 9,65. Então, o 9,65 é um K que zera essa linha daqui. Então, eu vou pegar esse K, vou voltar para a linha anterior e vou construir um polinômio nessa linha daqui com esse valor de K que a gente calculou agora. Que polinômio vai ser esse? 90 menos K vezes S ao quadrado mais 21K igual a zero. Então, 90 menos K vezes S ao quadrado mais 21K igual a zero. Para esse valor de K de 9,65, a gente passa a ter essa equação. 80,35 S ao quadrado mais 202,7 igual a zero. Na hora que eu passo esse 202,7 para aqui para a direita da igualdade, eu passo a ter um valor negativo dividido por um valor positivo, então vou ter um número complexo. Então, para esse valor de K de 9,65, eu tenho S igual a mais ou menos J 1,59, que é exatamente o ponto de encontro do eixo imaginário. Então, o que a gente calculou é que o seu lugar das raízes vai tocar o eixo imaginário no ponto 1,59 com um valor de ganho de 9,65. Então, como eu falei, a gente vai discutir ainda uma outra forma para calcular esse ponto de encontro, tá certo? No próximo assunto, mas por enquanto fica dessa forma. É possível também encontrar os ângulos de chegada e partida, mas aí já não tem tanta relevância para a gente e aí o uso de computador é mais apropriado, mas não tem muita aplicação para isso. Então, para esboçar o lugar das raízes, as regras básicas que a gente tem: número de ramos igual ao número de polos em malha fechada. Lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real. No eixo real, para K maior que zero, o lugar das raízes existe à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros finitos em malha aberta. Aqui a gente viu os segmentos do eixo real que fazem parte do lugar das raízes. O lugar das raízes começa nos polos e termina nos zeros. Finitos ou infinitos é como um exemplo que a gente viu, que ele pode partir e seguir para infinito.
As retas assíntotas podem ser calculadas, o ponto de encontro delas no eixo real e o ângulo que elas fazem naquele ponto de encontro, e as assíntotas determinam como são retas que o lugar das raízes vai estar assintotando quando ele tender para infinito. Para refinar, a gente tem o lugar das raízes sai do eixo real no ponto do ganho é mínimo e entra no ponto do ganho é máximo. Então a gente pode calcular isso tanto através da derivada quanto através daquela igualdade de somatórios. O lugar das raízes cruza o eixo imaginário no ponto onde o ângulo de GH é 2K mais 1 vezes 180, né? 2K, o múltiplo ímpar de 180. E aí a gente usa o critério de Routh-Hurwitz para determinar esse ponto, né? Foi exatamente o que a gente fez. Ângulo de partida e de chegada pode ser calculado. Eu comentei isso, mas a gente não precisa calcular. E, por definição, né, todos os pontos do lugar das raízes satisfazem essa relação, que o ângulo é múltiplo ímpar de 180 graus, sendo o ganho dado por K igual a 1 sobre módulo de GH. Então, considere esse sistema aqui abaixo. Tá? Então, por exemplo, esse sistema eu tenho dois polos, tenho zeros aqui complexos. Eu peço para você esboçar o lugar das raízes e encontrar o ponto exato e ganho onde o lugar cruza o eixo imaginário, o ponto de saída do eixo real e a faixa de ganho na qual o sistema é estável. Então a primeira coisa que você vai fazer é esboçar o lugar das raízes, tá certo? Então a gente precisa calcular os polos e zeros do sistema em malha aberta. Lembra que nesse ponto é em malha aberta. Então esse sistema, essa função de transferência tem polo em menos 2 e menos 4 e zeros em 2 mais ou menos J4. Então está aqui os polos, menos 2 menos 4, está aqui o zero, 2 mais 4J, 2 menos 4J. Bem, e aí você sabe que o lugar das raízes começa nos polos. Sim, primeiro, segmentos que fazem parte do segmento do eixo real que fazem parte do lugar das raízes. Esse polo daqui, olha para a direita, tem zero polos ou zeros, então não faz parte. Qualquer ponto desse segmento, quando olha para a direita, tem um polo. Então os pontos desse segmento fazem parte do lugar das raízes. Para cá, qualquer ponto nesse segmento daqui, que segue para infinito, quando olha para a direita, vê dois polos, número par. Então, não faz parte do lugar das raízes. Então, só esse segmento aqui faz parte do lugar das raízes. Você sabe que o lugar das raízes começa dos polos. Então, ele vai começar de menos 4 em menos 2. Começa daqui, vai se encontrar em algum ponto. E aqui ele vai sair de forma simétrica, ou seja, vai sair para cima e para baixo, até que ele chega, termina nesses zeros daqui. Então ele vai seguir esse caminho, começa nos polos, se encontra em algum ponto daí, segue até concluir, terminar naquele nos zeros que eu tenho, ok? Bom, tá aqui a plotagem no MATLAB, tá? Como funciona, da mesma forma que eu tinha mostrado antes, tá aqui o gráfico com o caminhar dos polos exatamente, né? Esse veio para cá e subiu, esse veio para cá e desceu. Pronto, e cruzamento com eixo imaginário. Para o cruzamento com eixo imaginário, da mesma forma que a gente fazia em estabilidade na tabela de Routh-Hurwitz, eu preciso trabalhar com um sistema equivalente. Então, eu não posso trabalhar com o GH. Eu tenho que calcular a função equivalente. Na verdade, só o denominador dela, né? Então, nesse caso daqui, o denominador é S ao quadrado vezes K mais 1 mais S vezes 6 menos 4K mais 20K mais 8. Monto a tabela de Routh-Hurwitz, K mais 1, 20K mais 8, 6 menos K, 4K e 0. Busco uma linha de expoente ímpar, que eu possa zerar através de modificações do valor de K. Então, essa linha pode ser zerada com K igual a 3 meios. Então, para K igual a 3 meios, a gente zera essa linha. Volto esse valor de K para a linha anterior para construir esse polinômio. S ao quadrado vezes K mais 1 mais 20K mais 8 igual a 0 com K igual a 3 meios. Tá? Então, tá aqui. Voltei para aquele polinômio com o valor de K de 3 meios, calculei o valor de S, S deu mais ou menos J 3,9. Isso significa que o lugar das raízes cruza o eixo imaginário em 3,9 menos 3,9. Tá?
E isso para K igual a 3 meios, 1,5. Tá? Então o cruzamento se dá em mais ou menos 3,9 com o ganho K igual a 3 meios. Encontrar o ponto de entrada e saída. Então, utilizei aqui essa forma para encontrar, mas como eu falei antes, pode ser qualquer uma das duas. Então, dessa forma daqui, a gente tem aqui o somatório de 1 sobre a variável mais os zeros, igual ao somatório de 1 sobre a variável mais os polos. Os valores complementares, negativados. Então, está aqui a expressão que eu fico, está aqui a equação e os valores 5,28 e menos 2,88. Aí, veja só, isso é importante, que eu tinha comentado antes. Nós encontramos aqui uma solução analítica. Então, eu tenho a solução para esse polinômio do segundo grau é 5,28 e menos 2,88. O que é que cada ponto desse representa? Eu tenho que voltar ao meu esboço e verificar onde é que aqueles pontos estão aqui no eixo real. Então, o primeiro deles, 5,28. 5,28 está para cá. Ele é ponto de entrada ou saída. Nada, ele é simplesmente solução daquela equação, tá certo? Então ele não representa nem ponto de entrada nem ponto de saída no lugar das raízes. Já menos 2,88. Menos 2,88 está aqui, tá nesse segmento de reta. Como ele está entre dois polos, ele é um ponto de saída. Então ele sai daqui de menos 2,88. Tá? Então, pelo esboço das raízes, só pode ser esse valor e é ponto de saída. A última questão é na qual a faixa de K para a qual o sistema é estável. Como eu sei que K, o lugar das raízes começa com K igual a zero. K deve ser sempre valor positivo. E ele segue e vai aumentando até que aqui eu tenho K igual a 1 meio e está tocando aqui o eixo imaginário. Então, o sistema vai ser estável para K maior que zero e menor ou maior ou igual a zero e menor do que 1 meio. Tá? Para K igual a 1 meio, o sistema é marginalmente estável. Tá? Então, a faixa de valores é K maior que zero e menor que 1,5. Um outro caso possível, uma outra situação que tem uma pequena diferença, o sistema com realimentação positiva. Então, no caso do sistema com realimentação positiva, nossa solução nosso TS é KG1 menos KGH. Então, a solução para isso vai ser quando KGH for igual a 1, que é igual a 1 com um ângulo K vezes 360. Tá? Então, só muda algumas características do que a gente tinha antes. Então, o número de ramos é a mesma coisa que antes, dado que ele corresponde ao caminhar dos polos. Simetria também é a mesma coisa que antes, mas segmentos no eixo real. A gente vai olhar para a direita e buscar uma quantidade de pares de polos e zeros, onde antes a gente buscava uma quantidade ímpar. Ponto de início e término, a mesma coisa. Comportamento no infinito, a mesma coisa, só que o ângulo que eu faço, que antes era 2K mais 1 vezes 180, agora é K vezes 2K vezes π, tá certo? É 2K π que a gente tem aqui em cima. Bem, aqui tem um conjunto de exercícios para vocês fazerem, para reforçar aí esse desenho do lugar das raízes e principalmente esse refino do lugar das raízes. A gente vai utilizar muito tudo isso no próximo assunto, que é projeto através do lugar das raízes. E aqui eu coloquei também uma ferramenta gratuita que tem para desenhar o lugar das raízes, que ela é bem interessante, ela é muito simples de utilizar. Você só vai dizer quais são os polos, quais são os zeros, e ela vai e faz o desenho no lugar das raízes para você, tá certo? Então serve para você estudar e ver se tudo que você fez tá ok. Então o próximo assunto da gente vai ser projeto através do lugar das raízes.